Amém. Senhor Jesus, irmãos, boa noite. Louvado seja o Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui junto com os irmãos para desfrutar da palavra dele. Irmãos, eu tenho sido muito agradecido ao Senhor por esse falar desses últimos dias que o Senhor tem falado com a igreja, O falar de 1 João é algo que tem me deixado muito impactado. E como o Senhor tem despertado cada um de nós por meio dessa comunhão da vida, Por meio dessa comunhão que o Senhor trouxe por meio de muitos irmãos que aqui estiveram, trazendo a porção que o Senhor deu para eles, E o meu desejo nessa noite é que o Senhor possa continuar falando com cada um de nós, que o Senhor possa continuar trazendo vida e edificação para toda a sua igreja. Amém? Queria convidar os irmãos para a gente poder abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 2. Irmãos, como o Senhor é maravilhoso, No capítulo 2, João fala algo que nos enche de alegria. No versículo 12, ele fala assim: filhinhos. Eu estou lendo na nova versão Almeida, irmãos? Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, louvado seja o Senhor, Aqui é uma garantia para você e para mim. Se você confessar, Ele é fiel e justo para te perdoar. Desfrutando desse versículo 12, a gente percebe, irmãos, que nós aqui, eu vou falar por mim, mas nós cometemos muitos erros, não é verdade? Eu sou um deles. Mas louvado seja o Senhor, que se eu me arrepender e confessar, Ele me perdoa. Eu posso voltar para a comunhão com Ele novamente, E é precioso que esse nome Jesus quer dizer Salvador. Esse Salvador me salva constantemente. Ele me traz salvação, me traz alegria, Me traz a pessoa dele para nós. Irmãos, e o mais precioso de tudo, que Ele me ensinou para mim e para você, que eu também preciso liberar perdão para os irmãos, não é verdade? Eu preciso liberar perdão para as pessoas que me ofendem, e eu também preciso pedir perdão para aquelas que eu ofendi, não é verdade? E quando isso acontece comigo, eu fico livre de qualquer culpa, não é verdade? Isso não é maravilhoso? Ele nos ensinou isso, Ele nos trouxe, por causa desse nome, os meus pecados são perdoados. Louvado seja o Senhor. O versículo 13 diz assim: Pai, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Irmãos, versículo 13 diz assim: Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe. Irmãos, nós precisamos prestar bem atenção nesse versículo. João, quando fala pais, já é uma pessoa madura, Uma pessoa que teve muita experiência com o Senhor. Alguém que já conhece o Senhor. A pergunta que eu gostaria de fazer para os irmãos e para mim: você conhece o Deus que você tem? Quem Deus é para você? Se a gente, quando surge uma tribulação, um problema, que aos seus olhos é tão difícil, qual que é a sua experiência? Você tem paz, plena confiança, ou você ainda fica perturbado? Quem é Deus para você? Que Deus é para você? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, quem é Deus? Irmãos, nós precisamos cada dia conhecer quem é esse Senhor.
Porque quanto mais eu conheço, mais eu confio. Não é verdade? Quanto mais eu conheço, mais eu tenho intimidade. Eu tenho confiança. Então, se eu tenho isso, eu tenho paz. Então, nas tribulações, naquelas situações, eu sei o Deus que eu tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso. Não é verdade, irmãos? Para guardar tudo, meu tesouro, até o dia final. Louvado seja o Senhor. Versículo 14, continuando: jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Jovens, irmãos, todos os dias nós precisamos ter esse espírito de jovem, né? E como que nós vamos ter esse espírito de jovem? Nós que estamos com a cabecinha já branca, é desfrutando da comunhão com a palavra, né? Que é a palavra de Deus que nos traz vida e renovação dia a dia. Amém? Louvado seja o Senhor. Filhinhos, escrevo a vocês, porque conhecem o Pai. Pai, escrevi a vocês, porque conhece aquele que existe desde o princípio. Jovem, escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Novamente, João vem falar para nós sobre conhecer o Senhor. Irmãos, 1 João capítulo 1, versículo 1 diz assim: o que era desde um princípio, o que ouvimos, o que vimos, com que os nossos próprios olhos e contemplamos com as nossas mãos, apalparam a respeito do verbo da vida. Irmãos, isso precisa impactar. O que vai fazer eu e você vencer toda a artimanha do inimigo é conhecer esse Deus, é tocar nele diariamente, é vê-lo diariamente por meio da palavra, por meio do Espírito tocar no Senhor. E ainda mais, diz assim, né? E a palavra permanece em vocês. Irmãos, como nós precisamos buscar isso desesperadamente, todos os dias, pedir ao Senhor: Senhor, que a Tua palavra possa em mim permanecer diariamente, para que eu possa resistir o diabo. Amém? Louvado seja o Senhor. E ainda ele continua, né? Versículo 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Irmãos, João fala para nós, né? Não ameis o mundo. Mas como que eu posso experimentar isso na prática? É conhecer cada dia mais o Senhor. Quanto mais eu conheço o Senhor, menos eu vou querer as coisas do mundo, não é verdade? Quanto mais eu ganho do Senhor, menos eu vou buscar alguns prazeres do mundo, entre aspas, né? Não é verdade? O fato é conhecer o Senhor. E isso que vai mudar toda a nossa direção, toda a nossa vida, todo o nosso viver. E ainda mais ele diz assim, ó, e o irmão quando compartilhou conosco, né, ele disse, né, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, tudo isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Irmãos, o mundo, esse sistema cosmo, a única coisa que ele foi criado por Satanás é para tirar eu e você da presença do Senhor, para tirar eu e você do desfrute da palavra, para tirar eu e você da comunhão diária com a vida, não é verdade? Quantos entretenimentos que Satanás quer diariamente nos entregar para nos afastar da palavra? Quantas metas, prioridade que você dá a não ser algo que é celestial? O que é prioridade para nós hoje? O Senhor está voltando, né? Nós estamos nas últimas horas. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos despertar, né? Aqui diz assim, ó, versículo 17, ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, fazer a vontade de Deus é algo que nos garante, permanece para sempre. Tudo que o Senhor faz é algo que é para sempre, não é temporário, né? Aqui no versículo que nós lemos, fala que o mundo passa. Irmãos, nós não podemos trocar aquilo que é permanente
para aquilo que é temporário. Tudo vai passar, menos a palavra, menos a vida de Deus, que é eterna, está dentro de mim e de você. Nós recebemos essa vida. Nós somos filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. E no versículo 18, João escreve para nós dizendo: filhinhos, esta é a última hora. Irmãos, essa é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Versículo 20, vamos ler juntos? Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Fala para o irmão do lado, você tem a unção. Você tem a unção. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Versículo 21. Não escrevi a vocês, porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, e o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Louvado seja o Senhor. Versículo 24. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Irmãos, o que precisa permanecer em nós? A palavra de Deus. Precisa permanecer em você e em mim. Desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, louvado seja o Senhor. Também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Vamos ler esse versículo de novo? Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Irmãos, versículo 26. Isto, o que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que recebeste dele, do Senhor, louvado seja o Senhor, a unção que receberam dele permanece em vós, e não precisam de que alguém os ensine, mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Louvado seja o Senhor. Irmãos, você e eu temos a unção. A palavra de Deus, antes ela era só externa, mas hoje o Espírito, ele está dentro de nós. E esse Espírito me capacita a viver uma vida na presença do Senhor, viver uma vida como filho de Deus nessa terra, não é verdade? Irmãos, eu queria trazer para os irmãos uma passagem que fala de duas pessoas, tá certo? Que essas duas pessoas, ela não tinha o que nós temos hoje, que é a unção dentro de nós. Elas tinham a palavra externa. Um deles ouviu a palavra, seguiu a palavra, permaneceu na palavra. O resultado do viver dele e da vida dele foi um. Mas teve um outro que ouviu a palavra, mas não seguiu a palavra. Ele buscou outros meios, outros caminhos, né? Que o Senhor possa abrir para nós esse livro agora, para a gente desfrutar dessa palavra, amém? Vamos ler Gênesis, capítulo 13, Gênesis 13, a partir do versículo 1, 13, 1. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele.
Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Irmãos, a gente vê nesses capítulos, nesses versículos aqui, que Abraão, ele saiu do Egito, né? Egito representa o mundo. E quando ele chega de volta, né, no caminho de Neguebe, sentido Betel e Ai, aqui a Bíblia fala, né, até o lugar do altar. Altar no Velho Testamento significa consagração, né? E aqui nos mostra que Abraão era consagrado ao Senhor, ele se consagrou ao Senhor, né? E aqui ele fala, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Olha que maravilha, o invocador ali, né? Senhor Jesus. E no versículo 5 diz assim, Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos. Porém eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló, não devia haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Irmãos, olha só que maravilha, né? Aqui nos mostra algo maravilhoso. Quando Abrão viu aquela situação, o que ele falou? Olha, vem cá, vamos conversar, Ló. Não é bom que as pessoas vejam desentendimento entre nós, porque nós somos parentes chegados. Aqui nos mostra que Abraão era alguém que preocupava com o testemunho, né? Com o que as pessoas poderiam falar. Trazendo para nós hoje, como tem sido a nossa realidade? Nós nos preocupamos com o nosso testemunho, de sermos filhos de Deus, de sermos irmãos, nós somos parentes chegados, né? De sermos irmãos uns dos outros. Tá certo? Como que tem sido a nossa experiência? Nós nos preocupamos, irmãos, ou vivemos de qualquer maneira? Briga ali, não, tudo bem, depois a gente faz as pazes. Como tem sido a nossa realidade? Abraão chamou ele e falou, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então, o versículo 10 diz assim, Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim, separando-se um do outro, Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades de campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Irmãos, aqui a gente vê, né, que Canaã representa Cristo, né? Que Abraão continuou ali, na terra de Canaã. Mas Ló, ele saiu dali e foi armando as tendas dele, sentido Sodoma e Gomorra. E no versículo 13 diz assim, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mas Ló, dia a dia, ele ia armando a tenda dele. Assim é o pecado, né? Conosco. Ele vem nos assediar. Lá fala que ele, tipo do cobiça, né? Às vezes hoje é muito, sei não, tal, amanhã não é tão, depois você já, nem tanto. Então Ló foi dia após dia, armando a sua tenda, até chegar onde? Em Sodoma. Senhor Jesus, ele não se preocupou que naquela cidade havia habitantes ali que eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E no versículo 14 diz assim, o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste.
porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Irmãos, tudo que o Senhor faz é para sempre para nós. O Senhor é o nosso GPS, né? Olha para a direita, olha para o sul, olha para o norte, olha para o oeste, sudeste, tudo isso eu vou te dar para você. Irmãos, Abraão era alguém que aceitava e buscava e permanecia na palavra que o Senhor falava para ele, né? Aqui quando ele fala aqui, ó, farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra e o seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Mais uma vez aqui nós vemos o registro, o altar. Alguém ali, o Senhor fala, esse consagra todo o ser dele a mim. Louvado seja o Senhor. Irmãos, que o Senhor possa nos dar um coração de consagração, né? Um coração, dia após dia, nos consagrar ao Senhor. Nos render ao Senhor, né? Ó Senhor Jesus. E no capítulo 14, a gente vê aqui, né, que houve aquela guerra, tal, dos 4 reis contra os 5, tal. Eu vou pular um pouco aqui, irmãos. Ler a partir do versículo 12. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e todos os seus bens e partiram. Então Ló foi capturado, né? Levaram ele preso. Versículo 13, porém um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abraão, o hebreu. Esse morava juntos dos carvalhais de Mamre. O amorreu, irmão de Ecol e Abner, os quais eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. Então a gente viu que ele foi lá, lutou, conseguiu, né, venceu tudo e trouxe, né? Trouxe todo mundo, né? Versículo 17. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer, os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Safé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse, Abrão, seja bendito, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Versículo 21. Então o rei de Sodoma disse a Abraão, dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão respondeu, juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga, fui eu que enriqueci Abraão. Senhor Jesus. Irmãos, eu queria fazer uma pausa aqui, né? Quantos presentes às vezes Satanás quer nos entregar, quer nos oferecer, com outro objetivo, nos tirar da presença do Senhor, tirar a nossa paz. Quanto presentinho que ele às vezes dá para você, que depois vai tirar a sua paz. Você não vai ter mais alegria, você vai ficar preocupado com aquilo o tempo todo. Não é verdade? E olha só o que Abraão responde para ele no versículo 22. Mas Abraão respondeu, juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Aqui nos mostra que Abraão sabia quem Deus é. Ele sabia, ele conhecia. E depois que ele respondeu isso, olha aqui, irmãos, versículo 1 do capítulo 15. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. E lhe darei uma grande recompensa. Irmãos, a palavra do Senhor sempre anda com aqueles que a buscam. Sempre anda com aqueles que a valorizam. Senhor, olha que maravilha desse versículo. O Senhor vem numa visão e fala, Abraão, não tenha medo, viu? Eu sou seu escudo. Irmãos, isso é maravilhoso.
O Senhor fala isso para você nessa noite. O Senhor está falando para mim e para você, não tenha medo. Eu sou seu escudo. Nesses tempos finais, quantas situações têm se levantado? Nesse mundo a gente está olhando quantas coisas têm acontecido, mas o Senhor é esse nosso escudo. Ele que nos guarda. Amém? Louvado seja o Senhor. E aqui a gente vê que Abraão pede para ele, né, um filho e tal. Eu não vou entrar aqui, tá, irmãos? Senhor Jesus. Então aqui, eu vou dar um pulinho aqui agora, tá? Para o capítulo 18, versículo, vou ler o 10. Um deles disse, certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão, e Abraão e Sara já eram velhos, avançados de idade. E a Sara já lhe havia cessado os costumes das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Versículo 14, eu queria que os irmãos lessem comigo. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para que o Senhor, daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho? Irmãos, nesses últimos dias, o que eu e você precisa crer nesse Deus. Aqui ele fala, por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Por mais que a situação possa estar difícil para você, você precisa crer que esse Deus pode. Crer que Ele é capaz. Conhecer quem é Deus faz toda a diferença em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. E aqui, né, irmãos, a partir do versículo 16 diz assim, quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse, será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Louvado seja o Senhor. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse a Abraão, irmãos, olha, isso é tremendo. O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até a mim. E se esse não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou, será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirá e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não fará justiça? Não faria justiça? Versículo 26, então o Senhor disse, se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. E aqui a gente vê que Abraão continua intercedendo, né? Continua falando com o Senhor. Senhor, mas se ali tiver menos de 5 ali, o Senhor fala, se tiver 45 eu não vou destruir, se tiver 40, não. Aí quando chega no versículo 33, 32 fala assim, finalmente Abraão disse, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. Se por acaso houver ali apenas 10, o Senhor respondeu,
não a destruirei por amor às 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava. Irmãos, eu queria fazer agora, interagir com os irmãos, né, que fazer umas perguntas. Nasci no íntimo dos irmãos, quando o Senhor falou que ia destruir Sodoma, você acha que Abraão sabia ou não como Ló estava vivendo lá? Como que era o viver de lá? Será que ele ficava sabendo? Será que ele estava vivendo lá como justo mesmo? Será que não? Como que será que seria lá? O que os irmãos acham? Abraão sabia ou não sabia que Ló, o viver de lá, não era um viver que agradava ao Senhor? O que os irmãos acham? Sabia, né? Também acho que ele sabia. Mas aí presta bem atenção que Abraão, ele não falou para o Senhor, não, Senhor, destrói aquela cidade mesmo, mas destrói tudo, não deixa nenhum lá, Senhor. Aquilo ali, é tudo ali, nenhum presta, pode destruir tudo. Ele não fez isso. Ele intercedeu. Ele intercedeu chamando ele de justo. Ele intercedeu por Ló. E isso mudou a condição dele. Não foi? Irmãos, trazendo para nós hoje, vamos aplicar essa palavra para nós. O mundo, né, tem algumas maneiras de colocar muitas coisas. Então vamos dizer o seguinte, trazendo para nós, hoje, quando eu e você vê algum irmão ou irmã em alguma situação, qual é a nossa condição? Qual é a nossa realidade? Somos intercessores ou somos acusadores? O mundo nos ensina a acusar, não é verdade? Esse sistema criado por Satanás quer que eu e você acuse, porque ele que nos acusa de dia e de noite diante do trono, não é verdade? Mas muitas vezes ele quer fazer que eu e você também acuse os irmãos. É assim ou não? Mas eu e você precisamos ter a percepção de sermos um intercessor, alguém que interceda. Não olhe para o defeito do irmão, olhe para o Cristo que o irmão tem. E isso vai trazer para nós edificação, vai trazer para nós salvação, e Deus vai nos abençoar. E continuando a leitura aqui, irmãos, senão não vai dar tempo, né? Continuando a leitura aqui, aqueles anjos foram lá para a cidade, né? Chegou lá, versículo 1 do capítulo 19, diz assim: ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava assentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para a casa desse servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: não, passaremos a noite na praça, porque eles foram para lá para ver a condição da cidade, né? Eles foram para lá para ver o que estava acontecendo. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete e fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os mais moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Tragam-os aqui para fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou atrás de si e lhe disse: meus irmãos, olha só, Ló chamou eles de irmãos, meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olha aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Faça com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Irmãos, olha aqui, a gente parar um pouquinho aqui. Olha o que a família no sistema maligno. Olha só uma família disfuncional, o próprio pai oferecendo as filhas. Olha a condição dessa família, né? Ló oferecendo as 2 filhas para aquela multidão, aquela quantidade de homem que estava ali, para fazer o que ele quisesse com elas. É isso que o mundo quer fazer com as famílias.
é ir destruir as famílias, não é verdade, irmãos? A gente vê muito aí fora, né, no noticiário, famílias totalmente destruídas. Mas louvado o Senhor, que o Senhor tem guardado cada um de nós. E aí, continuando a leitura, né? Ó Senhor Jesus. Versículo 9. Eles, porém, disseram: saia daí. E acrescentaram: ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo. Irmãos, olha como o mundo nos vê, como um estrangeiro. Nós não fazemos mais parte desse mundo, irmãos. Nós somos peregrinos. A nossa pátria não é daqui mais. Não é verdade? Do mundo o Senhor nos tirou. Olha só como é que o mundo vê. Ele é estrangeiro e veio morar entre nós e quer nos fazer de juiz de tudo. Vamos fazer com ele pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: vocês têm aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas? Todos quanto vocês têm na cidade, façam sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas, e lhe disse: levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Irmãos, por que eles pensaram que Ló estava brincando? Porque Ló brincava muito, não é verdade? Ló vivia só falando, só brincadeira. Então, quando ele falou para eles, eles não acreditaram. Ah, você está brincando, Ló. Vamos sempre, é uma brincadeirinha sua. Fui muito exposto, sabe, irmãos? Eu gosto muito, às vezes, de brincar. Quem é mais próximo a mim, sabe, né? Gosto muito de brincar. Eu falei: Senhor, me perdoa. Ô, Senhor, às vezes, se precisar de falar algo sério, às vezes alguém não acredita, né? Mas, irmãos, o que eu estou falando aqui é algo muito sério, viu? Senhor Jesus. Olha aqui o versículo 15. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-se, pegue a sua mulher e as suas filhas, as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e sai daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, os tiraram e puseram fora da cidade. Senhor Jesus. Irmãos, o que o pecado faz conosco, né? Às vezes traz anestesia a nós de uma forma que nós não conseguimos nem andar. Tem que pegar pela mão, né? Eu quero me expor um pouquinho aqui. Teve um período na minha vida, do meu bem, que nós ficamos bastante apagados. O negócio ficou feio mesmo. Paramos de vir nas reuniões. Primeira coisa, paramos de ler a Bíblia. Aí o Senhor enviou um anjo, né, na minha casa. Aí o irmão chegou lá, com aquele coração, todo amor. Irmão, vocês sumiram aí, tal. Estamos por aqui, irmão, tá? Aquela sem gracinha, né? Aí ele começou a compartilhar comigo, mais com ela. Pegou a Bíblia dele, abriu, começou a ler. Falei: cadê a Bíblia de vocês? Busca lá, vamos ler. Aí foi lá, pegou. Isso foi na terça, na quinta o irmão foi de novo. Sabe, irmãos, aí quando foi no sábado, nós já conseguimos vir para a reunião. Irmãos, como o Senhor é maravilhoso, né? Esse Espírito, ele tem o poder para nos tirar de toda e qualquer morte, né? Quando esse irmão esteve lá em casa e nos injetou vida, aquela bombinha, né? Espírito, louvado seja o Senhor por isso. Irmãos, às vezes Satanás nos tira com a comunhão da vida, com a palavra. Às vezes a gente fica igualzinho assim, né? Ló, tem que pegar pela mão para nos trazer, né? Às vezes o Senhor tem que pegar-nos pela mão para trazer de novo, né? Senhor Jesus. Mas aqui fala, né? O Senhor misericordioso o tiraram e o puseram fora daquela cidade.
Louvado seja o Senhor. Irmãos, e aí no versículo 22, vou dar um pulo aqui. 22 diz assim: vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não estiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. Então a gente vê aqui, né, como o Senhor é cuidadoso. Enquanto eles não chegaram no lugar, o Senhor não pôde fazer nada, esperando eles chegar. Irmãos, o Senhor ainda não voltou, esperando você e eu, né? Nos preparar para a volta dele, né? Irmãos, que o Senhor possa nos preparar para esse dia. Senhor Jesus. Irmãos, aqui no versículo 25 diz assim: ele destruiu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Nós já tivemos conferência, muitas coisas falando sobre isso. Irmãos, ela virou para trás porque aquilo era algo que tinha muito prazer nela, que tinha amor, ela olhou para trás e os anjos falaram para ela: não olhe para trás. Eles deram a palavra, deram a direção para ela, não foi? O Senhor traz sempre a palavra para nós e nos dá a direção, né? O que cabe a você e a mim é ouvir e obedecer, amém? Irmãos, voltando agora para João, 1 João, Senhor Jesus, 1 João capítulo 1 João capítulo 2, diz assim, filhinhos, 2,14, filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Irmãos, o que fez com que Abraão permanecesse em Carvalhais de Manre foi a palavra do Senhor, não foi? A palavra que o Senhor falou para ele manteve ele naquela postura, naquela comunhão, naquela posição. Irmãos, isso faz toda a diferença para nós. Se eu conheço esse Deus que eu sirvo, eu vou sempre ouvir o que Ele tem para me falar e obedecer o destino que Ele me dá. Não é verdade? Quando o Senhor falou para ele, ele se permaneceu ali, obedeceu a palavra. E ele ganhou o quê? Ele ganhou a salvação. Ele ganhou, foi chamado de amigo de Deus. Olha que maravilha. Irmãos, olha só, eu queria finalizar com 1 Pedro, capítulo 1. Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 14, diz assim: certo de que estou prestes a deixar, 1 Pedro, desculpa irmãos, eu estava em 2 Pedro, é 1 Pedro, versículo 14, Senhor Jesus, vamos ler junto, 14, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Versículo 17. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação. Irmãos, nós não somos dessa terra. Nós somos peregrinos aqui, amém? A nossa pátria celestial. Senhor Jesus, sabendo, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creram em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. No versículo 22,
tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é. Amém. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e em toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é o evangelho que lhe foi anunciado a vocês. Irmãos, eu paro por aqui. Louvado seja o Senhor. Irmãos, não vamos trocar aquilo que é eterno por aquilo que é temporário, né? Vamos prosseguir em conhecer cada dia mais esse Deus que nos chamou para o seu reino e glória. Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração, finalizar? Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos pelo seu falar, pela tua palavra que é vida para nós. Senhor, nos ensina a permanecer em ti dia após dia. Senhor, a conhecê-lo cada dia mais. Senhor, quanto mais conhecemos a ti, mais confiança ganhamos, Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoa-nos, Senhor, cada dia mais a prosseguir, junto contigo, rumo ao reino. Ó Senhor Jesus, abençoa cada irmão e cada irmã. Jesus é o nosso Senhor. Amém.